Olá, leitores e leitores, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje estaremos finalmente completando a série Bússola da Britney Cherry. Finalmente, 3 vídeos depois, a gente tá no quarto agora. Caso tu não tenha assistido, tem os cards aqui em cima pra tu assistir, mas estamos aqui no meu cenário novo, como vocês podem ver, eu organizei eles por cores, os livros não organizei por cor. Por quê? Porque foi o que vocês votaram lá no Instagram. Isso me deixa tão feliz. Mas eu prometi pra mim mesma que antes de reorganizar da maneira como ele deve ser organizado, porque sim, tem uma maneira de ser organizado, eu ia gravar pelo menos um vídeo ou dois pra vocês terem essa meia visão, porque na hora de calcular as estantes não calculei certo a altura pra aparecer no vídeo, mas daí a gente só ignora e segue. Então roda a vinheta e a gente vai lá. Esse vídeo, como sempre, vai ser separado em 4 partes, sendo sinopse, considerações iniciais, considerações finais e spoilers. Lembrando que os spoilers vão ter um aviso antes de começar, né, a serem falados dos spoilers. Então vamos lá pra sinopse. Hailey e Aiden cresceram juntos na pequena Liz. Só essa frase ela deixa tanto pra interpretação, né? Seus pais eram grandes amigos e as famílias estavam sempre juntas. E foi com enorme carinho que todos viram a divertida implicância entre duas crianças e se tornaram um sincero amor de juventude. Os dois sempre foram melhores amigos e, acima de tudo, incentivadores um do outro. Aiden nunca escondeu sua paixão e admiração pela linda e doce Hailey e esteve ao lado dela a cada comentário maldoso sobre seu peso, empoderando-a. E Hailey foi a grande incentivadora da carreira artística de Aiden, sua maior fã. O talento inquestionável de Aiden o leva rapidamente ao estrelato, mas quando a internet descobre que o queridinho do momento já tem dona e que ela é uma garota muito real, sua estrela deixa de brilhar, pois o relacionamento não consegue sobreviver a toda aquela pressão. Aiden fica arrasado, mas sofre calado e, como bom ator que é, consegue esconder do mundo sua tristeza. Até que anos depois, em sua cidade natal, os dois são forçados a ficar cara a cara. É inegável que o sentimento deles não morreu, mas será que a chama dessa antiga paixão será suficiente para conseguir reacender o amor entre os dois? Uau! Então, como eu falei nos outros vídeos também, junto com o box maravilhoso que eu comprei, veio junto esse pôster maravilhoso com as nossas personagens principais. Então, só para recapitular, nós temos a Kennedy, a Elia, a Stella e essa aqui é a nossa maravilhosa Hailey. Como todas as outras personagens, fora do padrão, e essa é, eu acho que é a principal fora do padrão. Ela é muito maravilhosa, tá? Mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre ela nas considerações iniciais. Então, considerações iniciais. Esse livro aqui é dividido em capítulos de perspectiva, ou seja, um capítulo é falado pela Hailey e o outro pelo Aiden, certo? Então a gente tem essa alternância aí de perspectiva sobre a história. Coisas que são importantes e muito legais de ressaltar. Eu sei que vai vir julgamento por aí. Eu sei. Essa aqui é uma história de enemies to friends to lovers. E depois enemies to lovers de novo. Mas chega aqui pertinho de mim, chega aqui pertinho de mim. Eu sei o que tu vai falar. A gente não gosta de friends to lovers. Eu sei. Mas essa história realmente vale muito a pena. Então a gente conhece a Hailey e o Aiden. Eles se conhecem desde muito jovens. Eles eram vizinhos. A janela do quarto dos dois ficava de frente uma para outra. Eles costumavam pular a janela para ali ficar juntos, né? Para serem amigos. E o que acontece? O Aiden desde muito cedo quis ser ator. E a Hailey era a única pessoa que realmente apoiava ele. E a Hailey, por outro lado, era uma garota muito plus size, sempre foi plus size, e o Aiden sempre ficou do lado dela. Eles se odiavam quando crianças, mas eles tinham que conviver porque as famílias eram muito amigas, até o momento em que a Hailey sofre bullying na escola por ser gorda, e o Aiden vai lá e defende ela, e ali nasce uma amizade. A Hailey desenvolve uma queda por ele e o Aiden desenvolve uma quedinha por ela. Mas nenhum dos dois fala muito sobre isso porque eles são muito amigos e eles são praticamente os únicos amigos que eles têm. Eles não têm outro círculo de amizades.
E como a Hailey apoia muito a carreira do Aiden como ator, ele conseguiu um comercial ali e aí ele explodiu, ficou nacional e ele foi chamado para então realmente fazer parte de uma série ou de um filme ou algo do tipo, para estourar a carreira dele, e ele aceita e ele vai para Los Angeles ficar um ano fora. Os dois sofrem muito com isso, mas eles ficam trocando mensagem e cartas, enfim, o tempo inteiro, porque eles realmente ainda são muito próximos, são muito amigos. Então o Aiden fica um ano inteiro fora, a Hailey realmente engordou mais ainda, ela tem muito esse problema com o físico dela, ela não se enxerga como uma pessoa bonita, e enfim. E aí o Aiden volta, e antes dele ir pra lá, ele também era mais cheinho, mas quando ele volta, por conta dele ter ido pra Los Angeles, pra ter que se adequar ao papel e ao mundo das estrelas, ele ficou trincadão. O bicho foi pra academia, entendeu? Virou monstro. Saiu da jaula. E aí ele voltou com um físico perfeito, entre aspas, né? E aí, eles finalmente, depois que ele volta, eles confessam o amor que eles têm um pelo outro e começam a namorar. Só que isso causa muita intriga. Por quê? Porque o mundo das celebridades, o mundo, os fãs do Aiden não aceitam a forma como a Hailey é. Não aceitam o corpo dela, não aceitam como ela é uma pessoa real, e eles não queriam que isso acontecesse. Então, gera muita crítica em cima do corpo dela no geral. Quando eles começam a namorar e vaza que eles estão namorando realmente, uma coisa muito séria acontece. Vazam fotos da Hailey e muitos comentários são extremamente negativos. E um deles pegou a Hailey de jeito, que é: balofa, nojenta, ele está traindo ela. Viram o tamanho das coxas dela? Esse era o comentário. E aí, o que acontece? Nessa hora que sai esses comentários, sai realmente esse artigo, o Aiden não tá ali, ele tá viajando a trabalho. E a Hailey começa então a desenvolver uma bulimia. Esse livro me pegou de uma forma muito específica, porque eu sempre fui acima do peso. Eu sempre tive problema com o peso. E o fato dos pensamentos dela, do jeito como ela age, de ficar tão assim sentida com tudo isso que tá acontecendo, é muito identificável pra mim. Então, esse aqui de longe foi o meu favorito da série. Não por história, não por leitura, mas por conexão com a personagem principal. E eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Então, talvez o que seja o melhor livro da série pra mim, talvez não seja pra ti. Mas eu simplesmente amei esse livro. Então, considerações iniciais jogadas aí, que é mais ou menos a primeira metade do livro, certo? E aí, para a segunda metade do livro, a gente entra mais a fundo em o que realmente acontece pelo fundo da história, como ele é escrito e, enfim. Considerações finais. Então, esse livro tem uma leitura muito fácil, como todos os outros. O lance da perspectiva, do jogo de perspectiva para esse livro aqui é muito importante, porque a gente consegue ver realmente a disputa entre os dois no início, depois a amizade entre os dois, o crush que os dois criam e finalmente o relacionamento de ambas as partes, do lance dela não se achar bonita e dele achar ela linda e, enfim, por aí vai. Sobre a leitura, extremamente coloquial, muito fácil de ler, rapidinho de ler, realmente assim, ó, dois VaptVupt tu já leu, entendeu? E ele tem uma conexão interessante com todos os outros livros também. Agora, depois que eles têm essa disputa ali, né, que o que acontece um pouco, eles brigam, eles disputa? Discussão. Depois que eles têm essa discussão, essa briga, digamos assim, sobre ela realmente desenvolver essa bulimia, ela tá se prejudicando a própria saúde, tipo, só pra emagrecer e etc e tal, porque ela quer ser aceita, eles brigam porque o Aiden descobre e conta pra mãe da Hailey que ela tá passando por isso. E ao mesmo tempo ali, eles brigam muito feio, e eles terminam e o Aiden vai fazer os filmes dele lá, ele vai embora. E aí a gente tem esse salto de vários anos que passa, deve ter passado 2, talvez 3. Mas passa esse tempo, ele volta, e quando ele volta ela tá trabalhando nesse hotel, ela trabalha de recepcionista, e ele é um ator mundialmente famoso, ele volta pra casa, acho que é pra ação de graças ou alguma coisa assim, e eles realmente começam ali a se reencontrar, a fazer os tiro bem, e tal, e não sei o quê.
E aí a gente, depois disso, eu já não vou mais contar o que mais acontece, porque acontece muita treta depois disso. Mas, pontos importantes a lembrar sobre essa história e coisas muito importantes, coisas muito legais sobre essa história. Vamos lá. Primeira coisa, quando eles se encontram, que eles têm uma janela tipo virada para outra, assim, né? Eles costumavam se encontrar de noite, de madrugada, para ficar olhando para as estrelas. Isso é um ponto muito importante da história, porque em vários momentos chave eles se encontram justamente para isso. Quando eles passam de se odiar para serem amigos, eles criam uma lista. E nessa lista estão várias coisas para fazer antes de se formar. Desde, eu vou até pegar a lista aqui para vocês. A lista tem passar pelo menos 2 anos na lista de melhores alunos, participar de um show de talentos da escola e perder, usar a fantasia em todos os dias da semana temática da escola, por mais brega que seja, arrumar um namorado, tirar um dia para matar a aula, lá curtindo a vida doidado, dar o primeiro beijo, se fantasiar no Halloween, ir a uma festa da galera, perder a virgindade e Aiden apresentar o Timothée Chalamet para Hailey. Essa era a lista dos dois e eles foram concluindo isso juntos. Tanto que arrumar um namorado e dar o primeiro beijo, perder a virgindade, bom, fica aí, joguei, vocês fiquem com isso, mas eu não tenho pra vocês. Isso é importante por quê? Porque eles realizam essa lista um com o outro. E é muito interessante ver que cada item da lista que eles vão riscando é tipo um marco de maturidade que eles vão tendo. E é sensacional ver eles crescendo, porque pula tipo de 10 para 12, para 16, para 17 anos e vai aumentando a idade deles e a gente vai se tocando das coisas que vão acontecendo e de como eles vão amadurecendo essas ideias. Sobre os problemas de imagem que a Hailey tem. Ela tem esses problemas de imagem até ela tá, acho que com 19 ou 20 anos, que é quando ele volta para a cidade natal. E ela tá lá e ela já realmente não se importa mais com, tipo, o peso dela, com a aparência dela. Ela não se importa com o que os outros falem dela. Tá pouco se fudendo, entendeu? Mas antes disso, ela realmente tem muito problemas com as imagens. E eu acho isso muito interessante. Porque de todas as personagens dessa série, ela é a única que realmente é muito afetada por isso. Pelos comentários dos outros, pelos pensamentos dela mesmo, por não aceitação, enfim. É uma série que realmente vale muito a pena ler. Esse livro é sensacional. Eu chorei em diversas partes desse livro em específico. Talvez que eu estivesse naqueles dias, mas também já não importa mais. Eu vou lembrar dele como o livro que me fez chorar, entendeu? Mas, de qualquer maneira, super recomendo a leitura. Pra você que vai embora agora, porque daqui em diante vai ser sobre spoilers, eu peço que tu, por favor, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, é de grátis, tu não precisa pagar nada. É só, eu tô mendigando, faz nem que seja por pena, entendeu? Dá uma curtida por pena, dá uma inscrição por pena. Às vezes a gente faz isso por mim, entendeu? Mas enfim, esse vídeo aqui acabou pra quem não quer spoilers. Se tu realmente não quer spoilers, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra ti e tchau. E pra quem fica, então, spoilers. Bom, o que a gente sabe desde o início é que o Aiden é adotado. Eu deixei essa parte especificamente de fora porque ela envolve diretamente o plot da história. Então, o que acontece? O Aiden é adotado, ele sabe disso, e ele é adotado, tipo, por um primo do pai dele. Entendeu? Então, assim, a mãe dele, chá de sumiço. O pai dele, por outro lado, é primo do pai adotivo dele. Pai, está certo isso? Então, assim, esse pai biológico dele lá vem buscar ele de vez em quando, mas é um imbecil. Ele só aparece quando ele quer dinheiro e ele tá pouco se fudendo pro filho, entendeu? E ele quer bastante dinheiro. Só que o que acontece? No final a gente descobre que, na verdade, o pai biológico dele mesmo é o pai adotivo dele. O que, querida? O pai biológico dele é o pai adotivo dele, que fingiu não ser o pai biológico porque traiu a esposa. Então, tipo, tem a mãe adotiva e o pai adotivo, que o pai adotivo também é o pai biológico dele. Só que o pai traiu a mãe adotiva com a mãe biológica e falou pra esse primo dele, que não tem nada a ver com a criança, fingir ser o pai biológico para que tanto ele não separasse quanto pro primo ganhar dinheiro, entendeu? Então, tipo, ele meio que paga
pra fingir que é pai biológico. E o Aiden cresceu, obviamente, com vários traumas de abandono, porque o pai dele é um pai. Aquele cara lá aleatório é um bosta e realmente não queria nada a ver com ele, fingia que nem era o filho dele. Por quê? Porque realmente não era o filho dele, entendeu? E aí isso gera, obviamente, uma intriga muito grande. Ele vai tentar descobrir quem que é a mãe dele, quem que é a mãe biológica dele, depois que ele sabe realmente o que tá acontecendo. E aí a gente entra lá na história do terceiro livro, que é do Damien. Não sei se vocês lembram, vou deixar o card aqui em cima pra vocês, se vocês quiserem. O Damien, no caso, que é aquele do casamento arranjado, que ele tenta descobrir qual que é a mãe dele e tal, a gente descobre que é a Catherine. No caso, o Damien e o Aiden são meio irmãos, no caso, né? Tipo, irmãos da mesma mãe de pais diferentes. E isso a gente descobre no final do livro, quando o Aiden vai pra lá, encontra o Damien e toda a trupe de todos os livros, tipo, todos os casais, eles estão se reencontrando, acho que pro Natal, ação de graça, alguma coisa assim, pra festejar todo mundo em família, e aí a gente junta ali todo mundo e é isso aí. O livro acaba assim: eu, Isadora, gostaria que tivesse pelo menos um capítulo adicional dessas 4 mulheres, essas 4 protagonistas sensacionais se encontrando. Gente, é o mínimo. Somos amigas. Somos mulheres. Esse é o livro, o quarto livro de hoje, tentei fazer um vídeo um pouco mais curto, deixei muita coisa de fora, tive que deixar porque não tem como colocar tudo aqui, mas já agradeço muito por ter assistido até aqui. Minha Maria Clara, tamo junta. Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser provavelmente um juntadão ali de todos os livros dessa série, ou algum outro ali que eu tenho meio engatilhado, mas a gente vai se vendo. Um beijo e tchau!